Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Ô, Ineg, eu imaginei o Aidar chegando com uma receita de churrasco também, porque tamanha ansiedade, né? 5 horas antes do horário da coluna dele, o Ineg, não, Rodrigo Aidar. Ô, Aidar, na sua opinião, o cupim tá no top 5, no top 5 de carnes, ou a tua lista não inclui o cupim? Porque você é da linha, olha, sei lá, carnes a mais minha magras. lista, Eneg, hoje em dia não pode incluir carne, porque aqui em casa o único que come carne sou eu, então eu como escondido. Ih, É um perseguido. Então, assim, se eu der opinião sobre carne, eu acabo o comentário e provavelmente semana que vem eu não vou conseguir fazer. Então é melhor não falar sobre carne aqui, Você tem não. que pedir um sério, habeas aqui em casa, bife. só quem come carne sou eu. Pede um habeas bife aí. Vai comer ração junto com o cachorro, né? Impressionante. Mas você sabe que uma das piadas que faz a gente, quando faz comida pro Rino com carne moída, eu roubo um pouquinho da carne moída que a gente faz pra ele pra comer depois. Não duvido, não. Tá feia a coisa pro seu lado aí. Vem Tá cá. feio, tá feio. Qual é o teu recado pra hoje? Conta pra nós, doutor Rodrigo Aidar. Grande Oineg, Débora Felipe, ouvinte. Oineg, dia 1º de novembro, a gente sabe que o ministro Celso de Mello vai completar 75 anos e ele deixa o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe também que ele é relator do inquérito que investiga se houve ou não tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir indevidamente na Polícia Federal, né? O motivo, inclusive, da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, e Moro que saiu dizendo que houve a tentativa e que provocou esse inquérito no Supremo. Pois bem, circulou a informação de que uma das estratégias do presidente Jair Bolsonaro seria tentar adiar ao máximo o depoimento, né? Esse depoimento que está em jogo, se tem que ser dado por escrito ou se tem que ser dado presencialmente, o Supremo vai decidir isso semana que vem, e a estratégia seria adiar ao máximo, porque daí o ministro Celso de Mello se aposentaria, e quem indica o ministro no lugar do ministro Celso de Mello é o presidente Bolsonaro. Ele indicaria o ministro e esse ministro dele assumiria esse processo, esse inquérito, e enterraria o processo. Não é bem assim, Oineg, e é isso que eu queria comentar hoje. Até poderia ser, pelo seguinte, é fato que, em regra, o juiz que entra herda, sim, o acervo do juiz que saiu do Supremo Tribunal Federal. É como se dão as coisas normalmente. Mas há processos em que isso não acontece dessa forma. Por quê? Nos casos sensíveis ou que demandam atuação imediata, atuação urgente, que não podem esperar o processo de aposentadoria, indicação, sabatina pelo Senado, depois nomeação do presidente da República e a posse, um processo que não leva menos de 2 meses, e 2 meses de fato é o prazo mínimo. A gente já viu cadeiras ficarem vagas no Supremo por 8 meses, no passado não muito distante. Nos processos em que, neste período, entre a aposentadoria de um ministro e a posse do outro, um período que decorre pelo menos 2 meses, há processos que não podem ficar parados. E esse é o caso desse processo que investiga essa tentativa ou não de interferência do presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, o que costuma acontecer? O presidente do Supremo determina o sorteio de um novo relator ou ele mesmo toma as medidas urgentes. Neste caso específico, é muito provável que seja sorteado um novo relator desse processo. Logo, o ministro que conduzirá a investigação contra o presidente da República não será o ministro que o presidente da República vai indicar. Isso aconteceu, Eneg, num caso recente, quando o ministro Teori Zavascki, infelizmente, morreu naquele trágico acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 2017. Ele morreu e ele era relator nada mais, nada menos do que da Lava Jato. Na época que a Lava Jato estava ali no Supremo, assim, fazendo muito barulho. Havia cerca de 40 inquéritos em trâmite, quase 100 delações premiadas, e isso não é figura de linguagem, eram de fato quase 100 delações premiadas ali, se homologa, não se homologa, tinha um conjunto de documentos enorme, e o ministro Teori Zavascki tomava conta desse processo. O ministro morreu naquele acidente aéreo, e logo se levantaram as vozes. Opa, quem vai assumir esses processos será o ministro indicado pelo então presidente Michel Temer. Ou seja, o Temer vai indicar alguém para colocar uma pá de cal nesse processo, porque ele também é investigado e etc. O que foi feito para que não houvesse dúvida que isso não aconteceria?
foi sorteado um novo relator, o ministro Edson Fachin, que estava na primeira turma do Supremo, pediu transferência para a segunda turma e acabou sendo sorteado o novo relator da Lava Jato, e a vida seguiu. Esse é o precedente mais recente, Werneck. Então, o que deve ocorrer nesse caso, pode e deve ocorrer, nesse caso do inquérito, é que, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, o presidente do Supremo determine o sorteio de um novo relator para tocar isso, até para que o ministro indicado pelo presidente Bolsonaro assuma sem essa pecha de que está assumindo para resolver um problema momentâneo do presidente da República. Então, isso deve acontecer nesse caso, Eneg. Logo, o recado, assim, o que a gente gostaria de dizer é: não faz muito sentido essa ideia de que o presidente Bolsonaro vai indicar uma pessoa e essa pessoa vai chegar lá e enterrar a investigação contra ele. Isso não deve ocorrer de fato. Bom, imagine, né, o que se poderia discutir se a gente fosse falar da quantidade de nomeações, por exemplo, de um Getúlio Vargas, né, que nomeou 21 ministros no Supremo Tribunal Federal no período em que ele foi presidente da República. O presidente Bolsonaro vai indicar um ministro. Você está se referindo a esse processo, mas tem a interferência que as pessoas falam também, né, Aidar, que este ministro pode ter no conjunto do tribunal, que são 11. Sim. Não, e de fato, um ministro pode fazer uma diferença no conjunto do tribunal muito grande. Você vê que muitas vezes o relator, dependendo de como ele relata os casos que ele conduz no tribunal, ele faz uma diferença muito grande no processo, de fato. Agora, um ministro não tem capacidade de enterrar um processo sem que isso seja levado ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, seja submetido. A gente vê ali que, a depender das declarações de ministros, os seus colegas já costumam fustigá-los. Recentemente, o ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo e deu uma entrevista dizendo ali, por exemplo, que a decisão do Supremo, que acabou com a prisão automática em segunda instância, depois da condenação em segunda instância, era de baixa densidade jurídica. O que fez o ministro Marco Aurélio? Encaminhou o ofício ao presidente do Supremo com o voto dele, o acórdão do tribunal e etc., ele que tinha sido relator do processo, e, óbvio, deu publicidade a esse fato. Então, assim, um ministro acaba vigiando, de certa forma, os atos do outro. É impossível que entre um ministro no meio de 11, apesar de ter o poder de, conforme ele leva aos casos, influenciar, sim, o tribunal, a gente já viu isso acontecer em mais de um caso, um ministro só não toma decisões pelo tribunal todo, apesar de outro fenômeno que a gente conhece, que é a proliferação de decisões monocráticas, que inclusive você tratou hoje no seu comentário, né, Werneck? Mas, assim, neste caso específico, com esta indicação, não haverá uma pá de cal nos processos de interesse ou não do governo federal no Supremo Tribunal Federal. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta na semana que vem. Bom final de semana e muita verdura, muito legume, muita soja. Abobrinha, berinjela na churrasqueira. E quinua também. Batata Beijo! doce. Mandioquinha fica muito bom também. Mandioquinha é uma maravilha. Beijo, valeu. Beijo, bom fim de semana.